todo dia, cada noite, logo cedo na manhã, ensina-me a esperar em ti, Senhor. Olá, meus irmãos! Estamos aqui para mais um encontro com Deus e o tema dessa noite é Guarda o teu coração. Esse é o nosso último culto online, feito nas quintas-feiras, o nosso encontro com Deus, pois a partir da semana que vem já voltamos com os cultos de oração presencial aqui na nossa igreja, com todas as restrições e com todas as indicações da DGS. Então nós estamos obedecendo essas ordens, mas vamos voltar com o nosso culto de oração. O nosso culto aos domingos também já vamos estar retornando nesse final de semana, mas também com todas as restrições. Tem um vídeo na página do nosso Facebook com todas as indicações e também nós vamos deixar esse primeiro final de semana como prioridade para aqueles irmãos que não têm acesso à internet. Mas então, agora vamos para o nosso momento de oração, antes de partirmos para o estudo da palavra. E como eu já disse, o tema dessa noite é Guarda o teu coração. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer porque podemos mais uma vez estarmos diante do Senhor, buscando aprender da tua palavra, colocando as nossas aflições diante de ti. Acima de tudo, queremos glorificar ao teu nome e pedir que a tua vontade seja feita aqui na terra. Dessa maneira, nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor nos use para levar ao teu reino as pessoas, estabelecer a tua vontade aqui, ajudar aqueles que necessitam, demonstrar o amor de Jesus para as pessoas. Nós queremos orar pelos irmãos da nossa igreja, por toda essa situação que ainda estamos a passar. Pedimos que o Senhor controle tudo isso e sabemos que o Senhor está no controle. Toda essa questão dos cultos, a retomada dos cultos, do comércio, de todas as atividades aqui em Portugal, que o Senhor esteja cuidando de tudo isso, a cuidar de cada uma das pessoas, dos irmãos, do pastor, da igreja, de todas as pessoas que moram aqui em Portugal, Senhor Deus. Que Tu esteja com a Tua mão poderosa estendida sobre nós. Queremos prestar culto a Ti nesse momento, engrandecendo ao Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Também lembro aos irmãos de colocarem nos comentários os vossos pedidos de oração, para que assim nós possamos então estar orando pelos mesmos. Mas agora vamos para o nosso estudo. O tema de hoje então, guarda o teu coração. Nós vemos essa palavra coração sendo usado em muitos momentos no Antigo Testamento. E nós temos que entender o que isso significa, o que essa palavra trazia com ela no Antigo Testamento. Bom, o coração era a fonte do sentimento e também do pensar. O coração era o centro do ser humano. Por isso nós vemos ele presente em muitas passagens do Antigo Testamento e com uma importância gigantesca. Então, o coração significava o centro da pessoa, aquilo que continha suas vontades, os seus pensamentos, tudo que provinha da pessoa. Então, o coração tinha esse sentido e por isso que ele aparecia tanto no Antigo Testamento. Algumas pessoas também acreditavam que os sentimentos provinham até mesmo das entranhas. Talvez esteja associado à questão de quando sentimos saudades ou até uma dor emocional, aperta o nosso peito, nós sentimos a dor nessa região, ou quando sentimos um nervosismo, o desconforto na área abdominal. Então, as pessoas na antiguidade acreditavam que esses sentimentos, o centro do ser humano, tudo que provinha do ser humano estava relacionado ou ao coração ou às entranhas. Por isso que aparece muitas vezes a palavra coração no Antigo Testamento. E justamente por essa maneira de pensar, nós podemos encontrar essas diversas passagens. E de todas essas passagens, eu escolhi uma que se encontra lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou dele procede a vida. Então nós vemos essa palavra que provavelmente
ela foi escrita por Salomão, ou é atribuída ao sábio Salomão, e Provérbios é um livro de sabedoria. Então nós vemos esse conselho de Salomão ou de algum sábio para o povo. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dali procede a vida. Mas hoje nós sabemos que, na verdade, tanto os pensamentos quanto os sentimentos, eles não provêm do coração, mas sim da mente. Mas nem sempre se soube isso e também nem sempre se pensou dessa forma. Por exemplo, quando começou a ser questionada essa questão de que os sentimentos e o pensar estava relacionado ao cérebro, foi mais ou menos pela época de 400 anos antes de Cristo, que começou a ser debatida essa questão. E muitos dos pensadores da época, tidos como os filósofos, não entravam em concordância sobre esse tema. Por exemplo, Platão, que acabava pensando e tinha essa ideia de que a mente era quem coordenava, e Aristóteles, que tinha essa questão ligada ao coração. Então os próprios filósofos tinham divergências nessa área, o que acaba tornando isso muito interessante. E apesar de nós sabermos hoje que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos não provêm do coração propriamente dito, nós continuamos a usar essa linguagem para falar dos sentimentos, por exemplo. E nós podemos encontrar isso muito bem registrado em poemas. Um exemplo é Sossega Coração, de Fernando Pessoa, um grande poeta português que deixou essa obra, Sossega Coração. Recomendo a leitura, que depois pode ser vista que o coração o poeta coloca o coração como sendo um centro dos sentimentos. Então, apesar de nós sabermos que não provém do coração, nós continuamos usando essa linguagem, porque nós entendemos o que isso quer dizer. Mas o texto bíblico que nós lemos ali, de Salomão, recomenda guardar o coração, ou seja, a fonte de onde provém os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas quando queremos proteger algo, nós construímos uma cerca, uma muralha, guardamos em um cofre. Mas como vamos fazer isso com o coração? Então, esse texto levanta duas perguntas principais. Nós devemos proteger o nosso coração do quê? Sabendo essa resposta, como protegeremos o nosso coração se nós não podemos levantar cercas e nem muros sobre ele? E agora, então, eu convido aos irmãos a abrirem outra passagem bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo também, número 4, só que dessa vez o verso 6 e o verso 7. Agora um escrito paulino. Vamos ler? Carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, lemos esse texto porque esse texto nos ajuda a responder essas perguntas levantadas em cima do escrito de Salomão. Quando nós vemos Paulo falando que nós devemos guardar o nosso coração da inquietação, da ansiedade, então nós devemos cuidar o nosso coração, proteger o nosso coração justamente disso, da inquietação, da ansiedade, coisas que vêm para atacar o nosso coração. Apesar dessas palavras no texto paulino terem sido escritas há quase 2000 anos, essa recomendação acerca da ansiedade parece que foi escrita ontem, para nós hoje. Essa é a beleza da palavra de Deus. Paulo pede para que nós venhamos a cuidar do nosso coração, proteger o nosso coração da ansiedade. Não andeis ansiosos, a linguagem dessa Bíblia diz, não andei inquietos, porque nós sabemos que um coração inquieto, um coração ansioso, destrói a nossa vida, pois nós deixamos de viver o hoje pensando no amanhã. Então deixamos de aproveitar o agora inquietos com algo que ainda nem aconteceu e nós nem sabemos como vai acontecer. Só quem já sofreu de ansiedade sabe o quanto isso é autodestrutivo. Então, nós devemos guardar o nosso coração desse sentimento, porque isso afeta a nossa vida pessoal
e também afeta o nosso relacionamento com Deus, pois colocamos em xeque se Ele tem ou não tem o controle sobre a nossa vida. Então, se nós devemos cuidar o nosso coração desse sentimento de inquietação, de ansiedade, como nós vamos fazer isso? O próprio apóstolo Paulo também deixa a resposta no texto, quando diz o seguinte: não estejeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ações de graças. Ou seja, em resposta a esses sentimentos que são lançados como a ansiedade e a inquietação, nós devemos fazer as nossas petições, as nossas orações conhecidas diante de Deus. Ou seja, como nós podemos nos proteger, construir essa cerca, essa muralha? Orando, orando e orando. E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado hoje. Essa ação de graças. Essa é a melhor resposta, essa é a melhor proteção que nós podemos dar a esses sentimentos para então zelar, cuidar e proteger o nosso coração. Pois quando fazemos isso, respondemos a esses sentimentos dessa forma, Deus nos preenche com uma paz que excede todo o entendimento. O próprio apóstolo fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Além de nos dar essa paz que envolve o nosso coração como uma proteção, uma paz divina, dada somente por Deus, que excede qualquer entendimento humano, o próprio Senhor guarda o nosso coração num banco incorruptível, no melhor lugar de proteção, daquele que mais irá cuidar do nosso coração, vai zelar pelo nosso coração, aquele que não pode ser abalado, que inclusive venceu a própria morte. O nosso coração fica guardado em Cristo Jesus. A minha oração e o meu desejo para comigo e para com todos os irmãos é que justamente essa paz que excede todo entendimento seja aquela proteção do nosso coração em resposta às nossas orações, que nós venhamos a fazer os nossos pedidos e as nossas súplicas conhecidas diante do Senhor. O culto de oração termina dessa forma, que nós venhamos a tornar os nossos pedidos conhecidos diante de Deus, para que nós venhamos a lembrar que nós precisamos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração desses sentimentos que não provêm de Deus, mas sim que tentam atacar o nosso coração. E cuidar para não fazer o contrário, de guardar no coração esses tipos de sentimento. Que Deus abençoe a todos. Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos